Já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, 6 horas da manhã, estamos juntos todos os dias e a repetição às 3 da manhã. E tem bastante gente, hein, assistindo o programa, anotando, meditando. Que Deus abençoe a todos vocês que estão também nas mídias sociais. Muito bem, nós temos aqui um golinho. Nós temos aqui o capítulo 22, capítulo 21, capítulo um pouco assim obscuro. Davi se enche de orgulho, quer saber quantos soldados tinha no seu exército. Aí ele estaria dizendo a mesma coisa que, bom, não depende do Senhor, depende de mim mesmo. Não sei se na sua vida você já pensou assim, não depende de Deus, depende de mim mesmo. Eu tive uma conversa com uma pessoa uma vez, eu disse, vamos orar a Deus. Não, pastor, não ora. Não quero preocupar Deus com os meus problemas. Ele já tem tantos problemas para resolver, eu não quero levar os meus problemas, mas Deus quer ouvir o seu problema. Deus tem a capacidade de ouvir de todo mundo e não sobrecarrega. Deus é insobrecarregável. Ele não se sobrecarrega, não sente o peso disso tudo. Ele quer ajudar você. Mas muita gente imagina, Deus vai se preocupar comigo e tal. E Davi disse assim, Senhor, não se preocupe, eu tenho um exército grande. De repente ele cai em si, pede perdão, vem lá uma peste de 3 dias, 70 mil pessoas morrem. E ele faz sua oferenda lá na eira de Ornã, uma área lá de Ornã. Quis comprar, Ornã não quis vender, eu dou, não. Eu não vou fazer o sacrifício com o dinheiro dos outros, ou com os bens dos outros, eu quero que seja meu. Eu sou o culpado, em outras palavras, né? Eu sou o culpado. Eu devo, eu pago. E eu quero só assim, voltar ao que eu repeti, o que eu falei ontem, né? Joabe falando para ele, por que trazer assim culpa sobre Israel? A culpa é minha, ele assumiu a culpa. Importante, né? Assumir a culpa é uma coisa tão importante. Assumir, né? Não tem problema. Quando a gente chega atrasado, né? Foi o trânsito, foi a chuva, foi sei lá o que mais. Os faróis que não abriam, não sei, os carros da frente, sei lá. Mas ele assumiu a culpa. Ele agora volta a falar sobre os preparativos do templo. E aí vamos ter aqui vários capítulos falando sobre isso. Os preparativos do templo. Davi preparou tudo. Deus disse assim, você não vai fazer, fique tranquilo. Seu filho vai fazer, não tem problema. Não tem problema. É uma resiliência tremenda aqui, né? Não tem problema. Ele faz. Mas eu vou ajudar o que eu puder ajudar para isso. E de fato aqui ele já mostra que está disposto a ajudar. Ele tomou, os jovens talvez diriam assim, ele tomou uma tremenda dispensada de Deus, né? Mas ele continuou firme. Deus não estava dispensando Davi porque não o amava. Mas ele sabia que Davi já tinha feito o que precisava. E que agora Salomão entraria. E ele recebeu dons para esse tipo de construção. Salomão perdeu alguns territórios quando foi rei, mas ele manteve vários territórios pela diplomacia. Infelizmente, algumas destas diplomacias tinham que ver com o casamento com a filha de um rei, né? Mas ele manteve o povo em paz. Isso aconteceu mesmo. Foi um bom período, podemos dizer assim. Cobrou muitos impostos também, muitos impostos. Bom, Davi faz os preparativos para edificar o templo. Não vou construir, mas vou ajudar tudo que eu puder. Bom, disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor. Lembre-se que eu estou falando, terminando o capítulo 21, lá no capítulo 21, ele compra essa eira, essa área de Ornã, e ele vê que seria um bom lugar. O que aconteceu no Monte Moriá? Você lembra? Faz aí um esforço mental. Não é? Deus pediu para um servo dele levar o filho lá no Monte Moriá, lembrou, né? Abraão levando Isaac no Monte Moriá para ofertá-lo, para que ele fosse uma oferta para Deus. Que coisa mais absurda. Como é que Deus vai pedir a morte de um filho
para mostrar a fidelidade de um pai. Acontece que eu até falei isso quando gravamos lá em Gênesis 22, eu acho por aí, que quem ocupava o lugar principal no coração de Abraão era Isaac, não era Deus. Então Deus pediu para Abraão ir até o Moriá para matar Isaac, aqui ó, para tirá-lo do primeiro lugar do seu coração. E ele foi, Abraão, obediente, levantou o cutelo aí, um anjo bradou, para, já matou, era aqui ó. E estava lá uma ovelhinha presa, fizeram um sacrifício, voltaram, que coisa impressionante, hein? Que lugar impressionante, que lugar impressionante. E nesse Monte Moriá, tão significativo para o povo de Israel, é que Davi recebe esta visão, não é? Para ter uma área para fazer o templo. Então vem aqui. Aqui se levantará a casa do Senhor e o altar do holocausto para Israel. Porque Israel, o povo de Israel não podia matar cordeiros em qualquer lugar. Quando eles se fixaram ali em Canaã, eles tiveram a ordem que poderiam matar um cordeiro para comer, mas eles não podiam matar um cordeiro para comer sem ser diante do altar lá no tabernáculo. E aí comia a família, os sacerdotes, e havia algumas oferendas que os pobres, os órfãos, as viúvas também participavam. Era comida comunitária. Mas aqui eles eram autorizados a fazer isso. Mas eles não podiam sacrificar a Deus, isso é importante, em qualquer altar. Abraão tinha altares, vários altares, mas aqui não. Por quê? Por causa dessa coisa que eles trouxeram dentro do coração quando saíram do Egito, de vários deuses. E uma das provas disso é que eles sacrificavam nos altos, nos montes. Havia sacerdotes ali para jogar incensário, para sair aquele cheiro também de carne, né? Queimada e tal, mas eles jogavam ali o incenso. E esses sacrifícios eram feitos em qualquer lugar. Deus disse, não, peraí, é só no templo, é só num lugar. A morte de Cristo foi num lugar. E eles representavam a morte de Cristo. E foi de um jeito. E não aconteceu mais. Foi um sacrifício que valeu por todos. Uma oferta que valeu para todas as pessoas. Um sumo sacerdote, Jesus, que é o sacerdote de todos os tempos, acima de qualquer outro. Essa é a visão. Mas aqui então deu ordens Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros, pedreiros, que preparassem pedras para edificar a casa. Ele foi preparando tudo. Ele tinha a planta, o desenho. Aparelhou Davi ferro para fazer pregos, bronze em abundância, aí vai. Lembra-se, madeira de cedro. Quem deu a madeira de cedro para ele fazer, ou deu não, ou vendeu, né? Para ele fazer a sua casa, a casa do rei? Foi Irão, lembra-se? E madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios, é a região lá do nosso amigo Irão, traziam para Davi em grande quantidade. E Davi fez umas recoltas também, né? Pois dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço, é tenro, é novo, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente. O templo de Salomão nunca foi superado. Quando ele foi derrubado e outro foi construído no lugar, era bem simples. Deve ser magnificente para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Vou fazer tudo. Os meus dias já estão passando e eu tenho que deixar tudo pronto para Salomão. Então chamou Salomão seu filho, verso 6, e lhe ordenou que edificasse a casa do Deus de Israel. Eu não vou fazer, mas eu vou deixar tudo pronto. E Deus permitiu que ele fizesse isso. A glória não era dele, a glória tampouco seria de Salomão, porque Davi tinha preparado todo o material, a glória seria do Senhor. Isso que é importante. Salomão disse Davi ainda, filho meu, tive intenção de edificar a casa. Então, explicando aqui, né? Vai explicar. Mas o Senhor não quis. Porém, a mim veio a palavra do Senhor, dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás a casa do meu nome, ao meu nome.
porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. As batalhas, né, todas. Vamos pegar uma pessoa zerada aqui para fazer a casa. Eis que te nascerá um filho, isso ele falando para Salomão. Será um homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos. Foi a melhor época para a paz, né? Para a paz. Salomão será o seu nome, paz e tranquilidade, verso 9, darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa no meu nome, ele será por filho e eu serei por pai, e vou estabelecer sempre o trono dele para Israel. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo. Olha que coisa, né? Não tem problema, você vai fazer o templo, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor, teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Olha o que ele estava dizendo, um homem que nunca tinha adorado outro Deus, coloca diante do filho essa situação, e diz assim, filho, fica firme na lei do Senhor, fica firme. Infelizmente ele teve um outro jeito de manter a paz, né? Deus manteria a paz, mas ele teve um jeito de ir casando com mulheres de outros reinos para acalmar os reis, né? Então prosperarás, verso 13, e se cuidares em cumprir os estatutos e juízos do Senhor, assim como Moisés ordenou. Ele fala 3 coisas aqui, ser forte e corajoso, não temas e não te desalentes. Segue firme, porque não é fácil. Não é fácil ser rei, meu filho, não é fácil. Mas seja forte e corajoso. O Senhor vai na sua frente, né? Não temas. Aí ele fala aqui com penoso trabalho, ele juntou ouro. E ele diz aqui 1 milhão de talentos de prata. Isso aí dá 3.700.000 quilos, ou 3.700 toneladas. 3.700 toneladas de prata. Aí ele diz que de ouro foram 100.000 talentos. 100.000 talentos de ouro. Aí, na realidade, ouro são 37.000 toneladas. E de prata são 3.700 toneladas. É bastante toneladas, a gente vai se perdendo os zeros aí. Aí bronze, ferro em abundância, madeira, pedras preparei, trabalhadores em grande número, canteiros, pedreiros, carpinteiros, peritos, né? Verso 16, bem curto aqui no meio do verso, dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Que bela mensagem, né? Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão nessa empreitada. E olha aqui o verso 19, que é o último verso, só o comecinho. Olha aqui. Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Qual é a palavra aqui? Tenha uma disposição de todo o seu coração. Não seja vendido, metade. Com Deus não funciona assim. Senhor, eu te dou metade do meu coração, não funciona. É como se você estivesse num casamento e dissesse para sua esposa, para o seu marido, no dia do casamento, olha, eu tenho aquele voto, né? Eu decido amar, honrar, proteger você na saúde, na alegria, na tristeza, na prosperidade, na juventude, na velhice, na doença, na saúde. Esse é o voto. Mas você pode dizer assim, poderia dizer, olha, eu prometo ser fiel a você só metade do tempo. Não é? Na tristeza, não. Só na alegria. Na juventude, não. Só na velhice eu vou ser fiel a você. Isso não funciona. Sem esse compromisso, que é um compromisso total com Deus, muito mais ainda. E ele faz esse apelo, que bonito, né? Vá de todo o coração, esteja disposto de todo o coração para fazer isso. E Salomão foi escorregando aqui e ali. Depois disso, a história é bem complicada, nós vamos ver no segundo livro das Crônicas.
não vou adiantar não. Bom, amanhã nós vamos ver os turnos, as funções dos levitas, depois vamos ver sobre os sacerdotes no próximo capítulo, depois sobre os cantores, os porteiros. São capítulos que falam de poucos assuntos aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão, mas agora é a vez de como... Salomão, como é que você deve fazer o seu trabalho? Eu vou orientar, vou aconselhar você. É o pai falando isso. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos. Aqui está um homem que está consciente de que não pode fazer uma coisa, que não vai insistir, mas ele pode preparar tudo, preparar seu filho que é jovem, para um dos maiores empreendimentos de Israel naqueles dias, a construção do templo para abrigar a arca da aliança. Senhor, nós também estamos construindo um templo, é o nosso corpo, é o nosso coração, é a nossa mente, para que o Senhor possa habitar ali para sempre. Nós queremos fazer este pacto contigo hoje. Ajuda-nos a estabelecermos o lugar central da nossa vida para o Senhor Jesus, em nome dele. Amém.